Vamos lá, galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior. Nessa questão, nós vamos abordar perímetro de figuras planas, né? Mais especificamente envolvendo radicais, né? Envolvendo radiciação. Então, você que está prestando concurso, que vai fazer o IF, prova para os institutos federais, vocês que estão estudando para o Enem, então isso aqui é um conteúdo básico, certo? Conteúdo de radiciação junto com perímetro. Então vamos lá. O que eu preciso lembrar inicialmente aqui? Perímetro. O perímetro, ele vai ser a soma de todos os lados, ou a soma de todas as arestas de uma figura plana, tá? Então nós temos aqui um exemplo, dois exemplos. O primeiro um quadrado, na letra B um retângulo. Então, professor, como é que a gente calcula o perímetro dessa letra A, certo? Então eu vou somar todos os lados. Então observe que eu tenho cada lado vai ter raiz quadrada de 2 centímetros. Então, como são 4, nós vamos somar o primeiro lado, mais o segundo lado, mais o terceiro lado, mais o quarto lado. Beleza? O que eu vou chamar a atenção de vocês aqui? Eu só posso fazer soma de radicais, quer dizer, soma envolvendo números escritos dentro de uma radiciação, se ele tiver duas características. O índice da raiz tem que ser idêntico, né, das raízes tem que ser o mesmo, e o radicando da raiz tem que ser igual, tá? E nós temos essa característica aqui, ó. Então nós temos o radicando de todos os radicais aqui, ó, vale 2, e eu tenho a raiz quadrada, que quer dizer, o índice da raiz também é 2, tá? Então como é que nós resolvemos isso? Você soma os elementos que estão fora da raiz, certo? Ó, professor, não tem ninguém aqui, você subtende que tem 1, tá? Então você vai somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, então nós vamos ter 4, e conserva a raiz com o mesmo índice e o mesmo radicando. Certo? Lembrando que aqui estava sendo dada a unidade em centímetro, então o perímetro também vai ser dado, ó, em centímetro, certo? Então a letra A dessa questão 6, essa questão foi tirada do livro da Moderna, os alunos do nono ano que estão aí estudando essa parte de radiciação envolvendo radicais. Beleza. Na B, observe que eu tenho uma figura plana, no caso aqui é um retângulo. Então, como é que eu calculo o perímetro desse retângulo? A mesma ideia, certo? Eu vou somar todos os lados aqui, a medida de todos os lados. Então, nós vamos dizer o seguinte, ó, perímetro. Então, observe que o retângulo ele tem uma característica um pouquinho diferente do quadrado, certo? O retângulo, os lados paralelos, ó, ou os lados opostos, eles são iguais, certo? Então, ó, raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 8. E essa largura que eu tenho, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 aqui do outro lado, tá? Então, somando aí esses quatro lados, nós vamos ter, ó, 2 raiz de 2, mais, ó, 2 raiz quadrada de 8. Professor, por que 2 raiz quadrada de 2? Porque eu tenho dois lados iguais, certo? Então, você soma o que está fora da raiz, então 1 mais 1 dá 2, e conserva a raiz. Então, vai ficar 2 raiz de 2. Então, eu tenho dois lados com raiz quadrada de 8, então vai ficar 2 raiz quadrada de 8. Beleza, agora eu tenho que somar, tenho que fazer a adição desses dois números. Pessoal, lembre a característica que eu falei aqui na letra A. Eu não posso somar radicais, ó, com radicandos diferentes, certo? E aqui eu tenho essa característica, tá? Professor, as duas raízes, ela tem o mesmo índice, certo? Ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, beleza. Mas os radicandos são diferentes. Então, o primeiro passo, eu vou decompor em fatores de números primos o 8. Então, você começa dividindo por 2, então aqui dá um 4, por 2 de novo dá 2, por 2 dá 1. Então, a decomposição de 8, ele vai ser escrito como 2 ao cubo, beleza? Sendo que tem um detalhe, como eu estou usando aqui o índice da raiz, é raiz quadrada, eu vou escrever esse 2 ao cubo de forma que o expoente apareça 2. Então, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1, certo? E aí eu vou colocar tudo isso dentro do radical. Então, vai ficar assim, ó, 2 raiz de 2, mais, ó, 2 que multiplica raiz quadrada de 8, que é 2 ao quadrado, vezes 2 elevado a 1. E daí eu observo com vocês, ó, que dentro da raiz existe um número com expoente, ó, idêntico ao índice da raiz, certo? Então, existe uma propriedade aqui dentro da radiciação que a gente simplifica, quer dizer, divide o expoente com o índice da raiz. Então, esse 2 ele passa a sair da fração.
a sair da raiz, certo? A sair do radical. Então vai ficar multiplicando o termo que está fora. Então vai ficar assim, ó. Então vamos lá. Então vai ficar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, ó. O 2 que nós acabamos de simplificar o expoente, ele vai multiplicar 2. Então vai ficar 2 vezes 2 dá 4. E dentro da raiz passa a ficar, ó, o 2 com expoente menor do que o índice. No caso aqui o expoente era 1. Tá? Então ele não consegue sair da raiz. Pronto. Para finalizar a letra B, eu somo os números que estão fora da raiz. Então 2 mais 4 dá 6. E conservo, ó, o radical com o radicando. Né? Eu conservo a raiz. Lembrando que aqui estava sendo dado em centímetro. Estava sendo dado em centímetro também, o perímetro. Tá? Então esse perímetro vai ficar 6 raiz quadrada de 2 centímetros. Beleza? Pessoal, se você está gostando aí desse vídeo, aperta aí o like, tá? Se inscreve no canal, marca o sininho aí para receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Mas vamos continuar ainda, vamos elevar um pouquinho o nível aí dessas questões. Então vamos lá para a letra C dessa questão. Então aqui eu tenho um triângulo, então a ideia, professor, é a mesma. Então o perímetro é a soma dos lados ou soma das arestas. E daí eu vou somar, ó, o primeiro lado, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8. O segundo lado, nós vamos ter raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8. E o terceiro lado, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 8. Tá? Professor, eu poderia dizer aqui que seria 3 vezes esse raiz de 2 mais raiz de 8? Raiz quadrada de 8? Pode, tá? Mas aqui eu vou fazer passo a passo para vocês não se atrapalharem. Então, ó, raiz quadrada de 2 eu vou somar com raiz quadrada de 2 e vou somar com raiz quadrada de 2. Tá? Lembrando que nós vamos somar os números que estão fora da raiz. Mas, professor, aqui não tem ninguém. Tem, ó, você subtende que tem 1. Certo? Então, você vai dizer que 1 mais 1 mais 1. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 8 eu vou somar com raiz quadrada de 8 e vou somar com raiz quadrada de 8. Então, vai ficar 3 raiz quadrada de 8. Mais uma vez, ó, o radicando, professor, eles estão diferentes. Ó. Raiz quadrada de 2 e aqui eu tenho raiz quadrada de 8. Então, o que é que nós vamos fazer? Decompor o 8, que nós vimos aqui que 8 é 2 ao cubo, certo? Ó. Ou você pode escrever ele assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Então, colocando dentro da raiz, dentro do radicando, 8 escrito como potência, nós vamos ter ele mais ou menos assim. Então, vai ficar, ó, 2 ao quadrado vezes 2, certo? Como esse expoente idêntico ao índice da raiz, a gente divide esses dois termos, então esse número ele vai ser simplificado, então ele sai da raiz multiplicando 3. Então vai ficar assim, P passa a ser quem? 3 raiz quadrada de 2. 2 eu vou multiplicar por 3, já que ele foi simplificado, né? O expoente estava idêntico ao índice da raiz, então vai ficar 6. E dentro da raiz vai ficar aquele radicando com o expoente menor do que o índice. Então vai ficar isso aqui, beleza? Pronto, então para a gente finalizar, eu vou somar os números que estão fora, então 3 com 6, então aqui vai ficar 9, conservo a raiz com o mesmo índice e o mesmo radicando. Lembrando que a unidade dessa aresta, desse lado, estava em centímetro, então o perímetro também vai ser dado em centímetro, beleza? Pessoal, e para a gente fechar a quarta questão desse item 6, né, dessa questão 6, vamos lá. Um perímetro de um retângulo, certo? Então, a característica do retângulo, então lembre, os lados opostos são iguais, certo? Ou os lados paralelos são iguais, tá? Então, aqui onde eu tenho raiz quadrada de 75, ó, eu vou ter ela aqui em cima também, ó, raiz quadrada de 75. Onde eu tenho raiz quadrada de 108, do outro lado eu vou ter também raiz quadrada de 108. Lembrando que na mesma unidade, beleza? Pronto, então vamos lá. Então, a primeira característica que eu consigo observar, todos os lados, eles estão na raiz quadrada, certo? Mas os radicandos, eles estão diferentes. Um eu tenho 75, o outro eu tenho 108. Então, o primeiro passo, certo? Então, vamos somar aqui todos os lados. Então, eu tenho dois lados iguais, então vai ficar 2 raiz quadrada de 75, mais, ó, eu tenho raiz quadrada de 108 duas vezes, então vai ficar 2 raiz quadrada de 108. Pronto. Para a gente somar esses dois números, eu tenho que simplificar o máximo possível o 75 e o 108. Tá? Então, vamos decompor aqui em fatores de números primos o 75.
Então, 75, professor, terminação de número ímpar, não dá para dividir por 2. 75 dá para dividir por 3, dá, se eu somar 5 com 7 dá 12, 12 é múltiplo de 3, então esse número dá para dividir por 3. 75 dividido por 3, isso aqui dá 25. 25 não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. Então lembra a regrinha de divisibilidade de 5. Terminou em 0 ou 5, dá para ser dividido por 5, certo? Então 25 dividido por 5, que dá 5, 5, resta 1. Então, ó, eu posso escrever 75 como sendo 5 ao quadrado vezes 3. Beleza. 108. Então, vamos lá. Vamos decompor aqui 108. Então, 108 divide por 2. Então, a metade de 108 dá 54. 54 ainda é um número par. Então, dá para dividir por 2. Então, a metade de 54 dá 27. 27 é um número ímpar. Não dá para dividir por 2. Mas dá para dividir por 3. Então, lembra, 7 somado com 2 dá 9. 9 é múltiplo de 3, então 27 dá para dividir por 3. Então, aqui vai sobrar 9 por 3 de novo. Dá 3 e por 3 dá 1. Então, eu posso escrever 108 como sendo 2 ao quadrado. Observe que o 3 apareceu 3 vezes, certo? Como a raiz que eu tenho aqui, ó, o índice da raiz é 2, então eu vou escrever 3 não como 3 ao cubo, e sim como sendo 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, certo? Para facilitar na hora da simplificação. Então, vamos trazer tudo para dentro da raiz aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. 2, raiz quadrada de 75. Eu vou escrever como potência, então vai ficar 5 ao quadrado vezes 3, mais, ó, 2, 108, professor. 108 eu vou escrever como potência, então vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Pronto, e agora a gente vai simplificar o máximo possível. Então, observe que aqueles números que têm o expoente idêntico ao índice da raiz, a gente divide um pelo outro e ele sai da raiz, certo? E ele vai multiplicar o que está fora, tá? Da raiz. Professor, nesse segundo número eu tenho dois elementos, ó, o 2 e o 3, eles têm o mesmo expoente do índice da raiz. Então, vai sair da raiz tanto o 2 quanto o 3, que vão multiplicar o número que está fora da raiz. Então, vai ficar assim. Então, 5 vezes 2 dá 10. E fica dentro da raiz, raiz quadrada de 3. No segundo número, o 2 ele vai multiplicar o 3, então vai ficar 6 fora da raiz. 6 vai multiplicar o 2, então nós vamos ter aqui 12, certo? Ó, e aí dentro da raiz fica quem? 3. Pronto. Feito essa simplificação, nós chegamos à conclusão, ó, que a raiz agora está com o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, feito isso, você soma o que está fora da raiz. Professor, se aqui fosse uma subtração, faria a mesma coisa? A mesma coisa, certo? Então, lembre, adição e subtração com radicais, envolvendo radiciação, você só pode resolver se tiver quem? O índice da raiz forem iguais e os radicandos forem iguais também, certo? Feito isso, você não pode somar os dois números, né? os dois radicandos. Então, finalizando aqui, eu vou ter 10 somado mais 12, então nós vamos ter 22, e eu conservo a raiz, que é raiz quadrada de 3. Lembrando que a unidade aqui é em centímetro, então, ó, centímetro também, beleza? Pessoal, então, para finalizar, se você gostou do vídeo de perímetro envolvendo radicais, dá um joinha aí, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os colegas e marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, valeu!